fantástica decisão do governo norte-americano, né, por meio do seu secretário de saúde, Robert Kennedy Jr., a interrupção do financiamento de 22 projetos de desenvolvimento de inoculantes com a base de RNA mensageiro. Robert Kennedy faz a retirada desse apoio e faz críticas sobre a eficácia desses inoculantes e decide, então, romper ou deixar de patrocinar contratos com a Pfizer e Moderna, essas duas empresas que vêm liderando a produção desse inoculante. Disse que o governo federal vai encerrar, então, esse financiamento, cancelando esses 22 projetos. Basicamente, para inoculante para RNA mensageiro, de RNA mensageiro, com a base de RNA mensageiro, para Covid, para gripe aviária e também para gripe comum. E era uma pedra que eu vinha cantando, hein? Eu acho que eles não desistiram ainda de tentar juntar a vacina contra a Covid, a vacina contra a gripe num único inoculante, e aí com isso aumentar, obviamente, o valor desse inoculante, assim como também reduzir os gastos de logística, de agulha, seringa, embalagem primária e embalagem secundária, né? Interessante que você pode estar certo que essa junção da vacina contra a Covid com a vacina contra a gripe não é para o bem-estar das pessoas. E essa interrupção de repasse ficou na ordem de 500 milhões de dólares, algo em torno de quase 2,8 bilhões de reais. E eu até me lembro que no ano passado, 2024, estou gravando esse vídeo na primeira quinzena de agosto de 2025, mas no ano passado o governo federal atual fez um repasse via Banco Nacional de Desenvolvimento Social, né, que é o BNDES, Econômico Social, fez um repasse de 2 bilhões de reais para as indústrias farmacêuticas também fazerem as suas pesquisas. E uma coisa curiosa é que assim, a indústria farmacêutica privada recebe esse recurso para desenvolver um produto que, uma vez comprovada a sua eficácia e a sua segurança, que eles vão fazer, então, a venda desse produto para o governo federal ou até mesmo para a iniciativa privada. Ou seja, a indústria farmacêutica faz as coisas com repasse do governo federal e, quando desenvolve o produto, vende para o governo federal. E tem um detalhe, né? Se o produto que eles estão desenvolvendo com o apoio do governo federal der certo, eles ganham muito. E se der errado, eles não perdem nada. Como assim? Porque esse inoculante à base de RNA mensageiro, né? A média de miocardite em crianças no Brasil é em torno de 2 casos por 100 mil crianças. Depois do troço, ficou em torno de 40 casos por 100 mil crianças. E essas crianças com miocardite vão ser tratadas com o quê? Com medicamentos, que quem vende é a indústria farmacêutica. E esses casos de câncer turbo que a gente está vendo por aí? Você trata também com quimioterápico, que quem fornece é a indústria farmacêutica. Então é o jogo do ganha-ganha para eles e do dane-se para a gente. Eu fico, né? Será que não teria como você fazer o repasse desse recurso para os laboratórios oficiais? Você tem ideia de quantos laboratórios oficiais nós temos no Brasil? Chuta, quantos laboratórios nós temos no Brasil que são laboratórios oficiais ligados ao governo federal ou ao governo estadual ou economia mista que nós temos no Brasil? Nós temos no Brasil 30 laboratórios oficiais que, em tese, não têm nenhum objetivo de lucro, teria a obrigação de atender a saúde pública, mas que não tem o apoio do governo federal para desenvolver determinados produtos que vão ser utilizados na indústria, na saúde pública. O governo dá dinheiro para o laboratório privado, não dá esse caminhão de dinheiro para o laboratório público. Então, essa é uma constatação que me deixa bastante indignado, né? Eu acho que se houvesse repasse de recursos para o laboratório oficial desenvolver produtos sem patente, fitoterápicos, sem patente, que pudesse atender a demanda da saúde pública, seria muito bom. Aí sim, eu estaria falando de jogo ganha-ganha, porque é dinheiro público apoiando o laboratório público que vai produzir para a saúde pública. Assim tem que ser.
Eu sou totalmente contrário o governo federal fazer repasses de recurso vultuoso como esse, tanto o governo americano, 500 bilhões de dólares, quase 3 bilhões de reais, e o Brasil, no ano passado, 2 bilhões de reais para apoiar a indústria farmacêutica, que durante a pandemia faturou horrores. Os 3 segmentos que mais ganharam dinheiro durante a pandemia foi a indústria farmacêutica, a indústria de logística e o pessoal de delivery. Ou seja, foram as pessoas que se encheram o bolso de dinheiro e, mesmo assim, no ano passado houve repasse desse recurso, né? Eu acho que, se a iniciativa privada quer desenvolver, que desenvolva por conta própria. Por outro lado, se a indústria farmacêutica privada desenvolver com o apoio de um governo federal, esse apoio tem que ser devolvido lá na frente com algum tipo de parceria, onde aquele produto que foi desenvolvido com dinheiro público tem que ter um royalty para o próprio governo. Essa é a minha opinião. Queria saber o que você acha nessa questão, né? E tem um detalhe, né? Esse inoculante aumentou muito os casos de doenças, algumas doenças graves, como câncer, aumentou os casos de doença autoimune, de doença alérgica, e alguns casos até de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, de trombose, que vai demandar um tratamento. E alguns desses casos, como por exemplo depressão, ansiedade, até mesmo doença de Alzheimer, relacionada com esse produto. Então, eu desmobilizo essa população que vai, uma vez doente, demandar mais ainda a saúde pública ou a saúde privada, que, no final das contas, quem vai ganhar vai ser a indústria farmacêutica. Algo de errado não está certo, né, aquela história? Pois é, né? Eu acho que a gente tem que estimular muito a medicina do estilo de vida, que o João tão bem defende no livro dele. Inclusive, eu vou fazer um curso para leigo, já estou estruturando esse curso, logo, logo eu vou soltar para vocês, que é um curso de promoção de saúde. Mas até que esse curso fique pronto, eu quero que você coloque em prática os elos da medicina do estilo de vida: dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e a saúde oral, e ficar longe do troço, porque o troço vem aumentando muito o número de enfermos, e nessas enfermidades, algumas bem graves e algumas fatais. Tá bom? Até lá você vai tocando tua vida com atividade física, repondo vitamina, fazendo os exames de rastreio para doença grave, para que você, uma vez que você desenvolva uma enfermidade, que você consiga sair dela bem. E para isso tem que trabalhar na prevenção. É um conselho que eu te dou. Eu queria que você opinasse. O Robert Kennedy Jr., secretário de saúde norte-americano, está certo ou está errado na sua opinião? Você acha que o governo federal do Brasil deveria fazer o repasse de recursos públicos para a iniciativa privada ou para os laboratórios oficiais? E a outra pergunta é: você sabia que nós temos no Brasil 30 laboratórios oficiais carentes de recurso e que poderiam sim fazer pesquisas que iriam atender essa população brasileira, fora as universidades públicas, né, fora as universidades federais? Nós temos talentos, né, pesquisadores que estão dentro das universidades públicas à míngua, né, mendigando recurso para fazer pesquisas. E aí, quando a pesquisa fica pronta, tem maior dificuldade para publicar, porque para eu publicar um artigo numa revista de grande impacto, eu preciso pagar, no mínimo, 1 mês e meio do meu salário para poder pagar essa publicação. E aí, meu caro, ninguém que vive de salário vai colocar dinheiro para fazer publicação. Quem tem que fazer isso é o governo federal, em parceria com universidades sérias, com pesquisadores sérios, com pesquisadores comprometidos com a saúde pública. Qual é a sua opinião sobre isso? Me fala aí, por favor, tá bom? De 0 a 10, qual é a minha nota? E é isso. Eu acho que Robert Kennedy acertou ao suspender esse repasse, né, para patrocinar 22 projetos para a Pfizer e para a Moderna. Mas qual a sua opinião? Curta esse vídeo, compartilhe, e é isso. Fica aqui, fique bem, fique com a gente, fique com Deus. Obrigado, até breve. Tchau, tchau.